Olá, nós somos do grupo 3 e nós ficamos com os Jogos Olímpicos que aconteceram em Pequim, na China, em 2008. Olá, meu nome é Betty Whitney Charlot e eu vou falar um pouco sobre a história de Pequim. Pequim, também chamado de Beijing, é a capital da China, um país localizado no leste da Ásia. A cidade fica entre dois rios, numa planície do norte da China. É uma metrópole antiga que constitui a sede de governo chinês há quase 800 anos. É também o principal centro industrial, educacional e cultural do país. Foi renomeado como Beijing no início do século XV. Pequim é o nome pelo qual a cidade era chamada no Ocidente, até o início da década de 1980. A partir dessa época, vários países ocidentais passaram a chamá-la de Beijing. É o modo oficial de escrever o nome da cidade, de acordo com as normas de governo chinês. Em português, porém, a forma Pequim continua a ser utilizada. As principais fábricas de Pequim produzem tecidos, carros, aparelhos eletrônicos, computadores e máquinas. Diferentes do que acontece em outros grandes capitais, os camponeses cultivam frutas e verduras na própria cidade. O turismo também é uma atividade econômica importante para Pequim. Podemos destacar como principal atividade econômica o turismo, presente de diversos pontos culturais e históricos, indústria, serviço, construção civil e comércio. As principais indústrias atuam na área de produção de tecidos, aparelhos eletrônicos, lubrificantes e gêneros alimentares. A atividade artesanal também é importante na cidade, destacando-se a produção de objetos de cerâmica e tapetes. Um dos principais pontos turísticos da cidade é a Cidade Proibida, construída entre 1406 e 1420. Nos anos de 1980 e 1990, 3 das áreas históricas de Pequim foram considerados patrimônios da humanidade por um órgão das Nações Unidas. São elas a Cidade Proibida, o Palácio de Verão e o Templo do Céu. Ao mesmo tempo, muitos prédios de apartamento, shopping center e prédios de escritório deram à cidade um novo visual. Alguns dos novos edifícios eram construídos para as Olimpíadas de 2008. Informações geográficas. Local: Pequim, China. China fica no continente asiático. Números de habitantes: 21 milhões em 2018. Densidade populacional: 1.167 km². Latitude: 39 milhões 9.035. Longitude: 116.388. Superfície: 1.680.125 hectares, 16.801 km². Altitude: 33 metros. Fuso horário: 11 horas à frente. Se aqui for 9 horas da manhã, lá seria 8 horas da noite. Clima temperado continental. Temperatura média 12 graus. Província Eibin. Aqui é dividido por estado, lá é dividido por províncias.
Distância do Brasil até Pequim é 16.932 quilômetros. De São Paulo até Pequim, de avião, seria 22 horas e 40 minutos, mais ou menos. O povo chinês é bem conservador com seus costumes. A sua cultura passeia pela arte, caligrafia, culinária, artes marciais, religião, medicina, arquitetura e comportamento. Então, vamos falar sobre alguns dos principais costumes culturais. Ao cumprimentar alguém, não é bem visto beijar nem abraçar a pessoa, pois não é comum exprimir os sentimentos em público, e eles valorizam bastante o espaço pessoal dos outros. Os chineses valorizam muito a parceria e a cooperação, que são costumes antigos culturais herdados dos pensamentos de Confúcio, que foi um pensador e filósofo chinês, que se baseava muito na justiça, moralidade e sinceridade. É muito comum o tradicional comércio de feiras, que são em mercados abertos, e neles pode-se encontrar de tudo: frutas, verduras, roupas, bolsas. A arte chinesa é muito influenciada pela história espiritual e mística do país. Muitas esculturas e pinturas retratam figuras espirituais do budismo. O maior festival, chamado de Festival da Primavera, marca o início do Ano Novo Lunar. Ele geralmente cai entre janeiro e fevereiro, e é um momento para homenagear os ancestrais. Ele também é marcado com fogos de artifícios e desfiles com dançarinos vestidos como dragões. Beber água quente também é um costume muito comum. Eles acreditam que bebidas quentes ajudam a melhorar a digestão, enquanto a água gelada tenderia a causar indigestão. A China tem uma das culturas esportivas mais antigas do mundo. Hoje, alguns esportes mais populares são as artes marciais, o basquete, o futebol e a natação. O país também é conhecido como o berço das artes marciais. A aptidão física é muito enfatizada na cultura chinesa. É muito comum ver os idosos praticando exercícios matinais em praças. A escrita chinesa é baseada em ideogramas. Eles representam ideias, objetos, sentimentos. O mandarim é o dialeto mais falado na China hoje em dia, porém ainda existem alguns outros. A China também tem uma das culinárias mais exóticas e conhecidas do mundo. As principais características são os contrastes de cores, aromas e sabores, que é uma tradição baseada no Yin e Yang. É muito comum a mistura de pratos doces, salgados, picantes, frios e quentes. Os Jogos Olímpicos de 2008 ocorreram em Pequim, capital da China. Eles tiveram início no dia 8 de agosto com a abertura no Estádio Olímpico de Pequim e teve o encerramento no dia 24 de agosto. Foram 32 modalidades, tendo 165 provas masculinas, 127 femininas e 10 mistas. Nessa Olimpíada também foram batidos 43 recordes mundiais e 132 recordes olímpicos. O futebol teve 2 bicampeões. Os Estados Unidos conquistaram ouro no feminino e a Argentina no masculino. E pela primeira vez, a China ficou em primeiro lugar no quadro geral, seguida pelos Estados Unidos e pela Rússia. Já o Brasil voltou dessa edição com 15 medalhas, sendo 3 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze. Tiveram também alguns atletas com bastante destaque, como o nadador norte-americano Michael Phelps, que ganhou o maior número de medalhas de ouro em uma só edição de Jogos, o jamaicano Usain Bolt, que levou o ouro nas provas dos 100 e 200 metros e quebrou o recorde mundial nas duas, ganhando o título de homem mais rápido do mundo. A russa Yelena Isinbayeva conseguiu atingir o recorde mundial de 5,05 metros no salto com a vara. A paulista Malren Mag alcançou 7,04 metros no salto à distância e conquistou o ouro, se tornando a primeira brasileira da história a conquistar ouro no individual feminino. E por fim, a esgrimista italiana Valentina Vesali, que se tornou a primeira tricampeã olímpica da modalidade em todas as armas. Olá, meu nome é Bianca Lorenzoni Pereira e irei falar agora algumas curiosidades ocorridas na época.
A primeira curiosidade foi que Pequim 2008 foi uma das Olimpíadas que mais teve recordes quebrados. A segunda curiosidade foi que na cerimônia de abertura, que iniciou-se no dia 8/8 de 2008, às 8h08 da noite, não foi uma mera coincidência. Na verdade, nesse país, o 8 é considerado da sorte e significa prosperidade. Então, teve uma simbologia muito grande para o país. E se não bastasse tudo isso, no horóscopo chinês, o dia 8 de agosto de 2008 era regido por 3 signos harmônicos. 2008 foi o ano do rato, agosto é o mês do macaco, enquanto o dia 8 é o mês do dragão. A terceira curiosidade foi que no ciclismo, a corrida perseguiu entre a Grande Muralha da China e também a Cidade Proibida. 2 lugares muito simbólicos também para a cidade, Pequim, e para a China. Então, mais uma curiosidade que foi uma simbologia muito grande para o país e para a cidade. Bom, na próxima curiosidade temos que Pequim 2008 foi uma das Olimpíadas mais caras. E não era para menos, pois foram usados 37 locais de competição, sendo que 12 deles foram construídos especificamente para os Jogos Olímpicos chineses, como, por exemplo, o Ninho de Pássaro. Bom, na próxima curiosidade, temos os Jogos de Pequim, que marcaram a primeira ocasião em que uma edição dos Jogos Olímpicos, seja ela verão ou inverno, foi realizada na China, que foi a 22ª nação a abrigar o evento. Na sexta curiosidade, temos como os eventos do hibismo ocorreram em Hong Kong. Essa foi a terceira vez na história que os Jogos foram realizados por 2 comitês olímpicos nacionais, abreviando CON. Na sétima curiosidade, temos a seguinte. Como já disse anteriormente, Pequim foi uma das Olimpíadas que teve mais recordes, quebrando 43 recordes mundiais e 132 recordes olímpicos, dando isso um total de 87 nações que conquistaram medalhas durante os Jogos. E por fim, a oitava curiosidade, não menos importante, mas suponho que para nós brasileiros temos alguma simbologia ou alguma relevância para ela, pois que na cerimônia de abertura o Brasil foi a 39º país a desfilar, e a nossa bandeira foi carregada pelo isaísta Robert Schild. Bom, finalizamos todas as curiosidades ocorridas. Irei falar agora algumas curiosidades dos participantes. Começando pelo jamaicano Usain Bolt, que arrasou em Pequim 2008, na China. No Ninho de Pássaro, ele venceu 100 metros e 200 metros rasos, batendo os recordes mundiais, além de ajudar os países caribenhos a vencer o revezamento. Ele também foi o primeiro atleta da história a vencer as 3 provas na mesma edição. Bolt iniciou ali uma hegemonia espantosa, que atualmente o colocava como um dos maiores de todos os tempos. O próximo participante será o nadador americano Michael Phelps, que também bateu um recorde improvável em Pequim. Ele venceu as 8 provas que participou, superando a marca do compatriota Mark Spitz, nadador que faturou 7 ouros nos Jogos de Munique 72. Nas 8 provas, Phelps bateu o recorde mundial em 7. O próximo também é um nadador, César Cielo. Foi um dos atletas que colocaram o Brasil no ponto mais alto do pódio em Pequim. Ele venceu a final de 50 metros livres e ainda quebrou um recorde olímpico 3 vezes. O paulista ainda conseguiu o bronze nos 100 metros livres. Agora, no atletismo, Mary Maggi, a brasileira que fez a história ao vencer a prova de salto em distância. Ela alcançou a marca de 7,04 metros, 1 centímetro a mais que sua principal rival, a russa Tatiana Lebedev, então a favorita para levar o ouro. E por fim, a última participante que irei falar é
a brasileira Natália Falavigni, que colocou seu nome na história como a primeira atleta a conquistar uma medalha de bronze no esporte taekwondo. Olá, eu me chamo Larissa e eu vou falar as informações sobre a solenidade de abertura. A 26ª edição das Olimpíadas de Verão foram iniciadas na China no dia 8 de agosto de 2008, regida sobre o número 8 da prosperidade, segundo a tradição milenar chinesa. Não é à toa que a cerimônia de abertura começou pontualmente às 8 horas da noite no horário de Pequim. A cerimônia foi assistida no Estádio Olímpico Nacional, conhecido como Ninho do Pássaro, por mais de 90 mil pessoas, entre elas os chefes de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, George Bush, dos Estados Unidos e Nicolas Sarkozy, da França. A abertura dos Jogos Olímpicos foi declarada pelo presidente da China, Hu Jintao. A tão temida chuva que poderia estragar a festa não apareceu. A organização dos Jogos de Pequim trabalhou arduamente por 3 anos para compor a maior e melhor abertura da história das Olimpíadas. O cineasta Zhang Yimou ficou com a responsabilidade de reunir a rica e vasta história da China de 5.000 anos na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Pequim. Fatos que evidenciam a evolução cultural e econômica do país em um passado distante foram trazidos à tona dentro de 1 hora e 10 minutos de sons, cores e fogos. Já fatos mais atuais, relacionados ao século XX, como a Guerra Civil, a invasão japonesa e o regime maoísta, além da atual polêmica envolvendo o Tibete, foram sumariamente ignorados. Até mesmo o meio ambiente, tão castigado pela população em Pequim, foi lembrado. A performance musical logo abriu espaço para a projeção dos anéis olímpicos, e fadas sobrevoaram o ninho do pássaro. Quase simultaneamente, 56 crianças representando todas as etnias que vivem na China entraram carregando a bandeira nacional, repassada aos guardas do exército chinês. A bandeira foi hasteada e o hino nacional foi executado. Após o hasteamento, um filme retratando o período antigo das grandes dinastias chinesas foi exibido, e o que seguiu foi a representação de como o papel, uma das principais contribuições da China ao mundo ocidental, foi criado. Enquanto 4 homens representavam pinturas antigas, os demais resgatavam a história dos 3.000 discípulos de Confúcio, um dos grandes pensadores da história chinesa. A cerimônia mostrou como os ideogramas foram representados ao longo do tempo, sob diversas formas de impressão, como as tiras de bambu usadas nos primórdios da civilização. No total, 897 chineses ficaram responsáveis pela performance dos blocos de impressão que se movimentavam no palco. Os 3.000 discípulos de Confúcio, aqueles que tinham a responsabilidade de escrever sobre tiras de bambu e construir, assim, os livros mais antigos do planeta, não ficaram de fora. Em seguida, a ópera da China também ganhou vida no palco do Ninho de Pássaro, com destaque aos guerreiros de terracota. Criados pelo imperador Qin Shi Huangdi, aquele que conseguiu unificar pela primeira vez o grande império chinês. A Rota da Seda foi um dos elementos que desencadeou a construção dos 6.700 quilômetros dividido em 6 trechos, e não deixou de aparecer na cerimônia. Acrobatas e dançarinos coloriam o estádio e arredores, representaram os
marinheiros que criaram a primeira rota marítima para a seda chinesa, em alusão ao almirante Shan He. A maior expressão da música clássica chinesa, o pianista Lan Lan, de 26 anos, tomou o palco. No ato seguinte, o Tai Chi Chuan trouxe a representação da conjunção do homem com a natureza. Além disso, essa arte chinesa também trouxe ao público de todo o mundo um espetáculo de movimento de artes marciais, completando a qualidade de vida dos chineses, com raízes no passado. Com muita animação, os gregos entraram no ninho do pássaro e abriram o desfile das delegações. Outras 204 nações seguiram-se, tendo Brunei como a única faixa entre os 205 países previstos no desfile. O presidente do comitê organizador dos Jogos, Lu Qin, e o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rouge, discursaram antes do presidente chinês, Hun Jian, declarar a abertura oficial das Olimpíadas. Após o juramento dos árbitros de Pache desde os Jogos de 1972, em Moçambique, a tocha olímpica adentrou o estádio olímpico e foi passada de mão em mão até chegar a Li Min, em ginástica, ganhador de 6 medalhas, em Los Angeles, em 1984, que ficou responsável pelo acendimento da pira olímpica. Me chamo Larissa e eu vou falar sobre os mascotes dos Jogos Olímpicos. Os mascotes olímpicos são personagens, geralmente animais nativos, que representam a cultura do país anfitrião dos Jogos Olímpicos. Desde os Jogos Olímpicos de Inverno de 1968, em Grenoble, toda edição dos Jogos possui pelo menos um mascote. O primeiro mascote oficial da história dos Jogos Olímpicos, Valdi, é uma figura de um cachorro da raça Dachshund, também chamada de Tekel, bastante popular na região da Bavaria e famoso pela resistência, pela tenacidade e pela agilidade. Geralmente se usa a imagem de animais ou figuras antropomórficas representativas da região onde os Jogos Olímpicos são realizados para tornar-se um símbolo. Na atualidade, também são elementos de grande importância para o marketing relacionado à Olimpíada. Os mascotes dos Jogos Olímpicos de 2008 foram um novo cenário. Os mascotes apareceram em grupo. Os próprios bonecos, que foram desenhados por Ren Meilin, são representações de crianças. Eles também remetem a um animal e a chama olímpica. Bei Bei, um peixe, Jinggendin, um panda, Huan Han, a própria chama, Eng Eng, um antílope tibetano, e Nini, uma andorinha. São os nomes dados às mascotes. Para completar, cada uma delas se refere a elementos da natureza, como terra, fogo, água, madeira e céu. As 5 mascotes dos Jogos Olímpicos de Pequim foram criadas com inúmeras interpretações. As Fuá, como são chamadas, têm as cores dos 5 anéis olímpicos e levam uma mensagem de paz, amizade e boa sorte para todas as crianças do mundo. O jogo de palavras também mostra uma imagem de boa vizinhança chinesa. Se juntados os nomes dos mascotes, eles formam a frase Welcome to Beijing. Em chinês, Beijing Huan Ing Ni. Já Fuá, na tradução, pode ser entendido como bonecos da boa sorte.